Sem dúvida, 2022 é um ano de muitas emoções. E depois das eleições, passado esse período, a pergunta que todo mundo quer saber: quem vai ganhar a Copa do Mundo? É por isso que hoje a gente vai falar novamente sobre a Copa e vamos analisar o mapa astral dos astros da Copa do Mundo. E para entrar no astral comigo, hoje eu recebo a Julie Hermes, minha colega astróloga, que vai falar aqui, vai me ajudar na leitura dos mapas, e o Passarinho, que é jornalista, que vai nos ajudar com o futebol, já que nós somos astrólogos e não entendemos quase nada de futebol. Sejam muito bem-vindos, gente, ao No Astral. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Julie. Satisfação estar com vocês hoje. Obrigado pelo convite. E vamos lá, uma Copa do Mundo que está sendo muito marcada realmente, né, por, enfim, lesões, zebras, enfim, tem muita coisa acontecendo nessa Copa que vai dar pra gente destrinchar aí ao longo do programa. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. Muito obrigado, Julie, também por ter vindo, aceitado esse convite. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui contigo, né? Aprendendo, podendo também colaborar com as pessoas, trazendo informações, e que responsabilidade, né? Tá falando deles, desses jogadores aí que são tão importantes para nós. E obrigada, Passarinho. Valeu. Deu tudo certo. Satisfação. Gente, separamos aqui os mapas de alguns jogadores, as estrelas da Copa do Mundo. E a gente vai começar com um, assim, muito próximo da gente, muito famoso aqui no Brasil, obviamente, que é o Neymar. Vamos começar pelo mapa do Neymar. Neymar que nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992. Tá? Ele nasceu às 2h15. Isso sempre um detalhe muito importante para a astrologia, porque o horário de nascimento determina o ascendente e toda a configuração do mapa. Então, para a gente, que é astrólogo, é super importante a hora e o minuto. E ele nasceu lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Gente, Neymar, aquariano. A gente começa aqui já com o signo do Neymar, Aquário, que para mim combina muito com ele, porque eu acho que ele tem uma personalidade exótica. Ele tem aqui um diferencial, ele já traz aí na personalidade dele um aspecto que faz com que ele se destaque um pouco dos outros jogadores. Não é à toa que ele chegou, né, a ter esse sucesso. O que tu acha, Júlia? Lembrando assim, né, que os signos sempre têm o lado luz e o lado sombra. Uhum. E aí vamos pensar no Neymar, né, o rebelde. Exato. Que está sempre, né, aí em todas as telas e informações que nós temos aí, às vezes desafiadoras, né, com notícias não tão boas, e ao mesmo tempo que ele tem uma característica muito forte, né, de uma personalidade forte. O aquariano tem muito isso, né, não, eu quero desse jeito. Uma teimosia. Não, me prova. Mas também tem o outro lado, de que, se tu me provou que isso aqui é bom, então tá tudo certo, vamos lá. Não, então não eu topo, eu aceito, né? Não vai ser rebelde só para ser do contra, necessariamente. Isso, exatamente. Eu acho que isso. E essa coisa de querer estar entre as pessoas, né? Estar entre os amigos. Sim, grupos. Né? Aquário é um signo dos grupos. Então, das amizades. E o Neymar, a gente sabe que tem aí um grupo de amigos enorme, né? Inclusive, como chama o grupo? São os parças do Neymar. Né? Os parças do Neymar são aqueles caras que o Neymar tem como amigo desde o início da carreira, e conforme ele foi evoluindo na carreira dele, foi jogado no Barcelona, depois no Paris Saint-Germain, ele acabou levando esse grupo de amigos para trabalhar com ele. Então, entre os parças do Neymar, esses amigos de infância dele, hoje viraram fotógrafos, viraram assessor de imprensa, tudo trabalhando nesse staff do Neymar, né? Os parças do Neymar trabalhando para ele. Então esse grupo, ele leva o grupo de amizade não só do convívio, mas também pro profissional. Onde ele for, tem lá um parça dele tirando uma foto dele para depois publicar na rede social dele, assessoria, agenda. Hoje ele tem aí cerca de 10, 11. E os parças não necessariamente são pessoas das antigas, assim, que ele conhece desde criança, ou enfim, na infância. Tem parça famoso também, né? Como, por exemplo, hoje é muito tradicionalmente conhecido o Gabriel Medina, é um cara que é parça do Neymar, que é do surf. Luciano Huck é parça do Neymar. Enfim, tem outros nomes aí. O Bruninho do vôlei. Só que esses não trabalham para o Neymar, né? Esses não precisam trabalhar. Não precisa trabalhar para o Neymar. Mas tem os parças famosos também.
é um grupo grande? É uma galera que eles estão sempre juntos aí, Réveillon, agora, final do ano, eles se jogam para alguma praia, ou às vezes é Espanha, às vezes é aqui no Brasil, eles vão muito para Bahia, eles vão muito para o litoral aqui do Brasil, e estão sempre juntos, assim. Eu acho que é uma coisa que o próprio Neymar preza muito, assim, tá do lado desses amigos dele. O Neymar é um cara, e aí falando um pouquinho mais até da vida pessoal dele, ele é um cara que tem muita gente enxerga ele, e daqui a pouco é um jogador que se tem muita inveja também em cima dele. E o Neymar é meio 880, assim, né? Ou as pessoas gostam dele ou não gostam. Isso eu tô falando do lado torcedor, assim, né? Não do lado profissional. Mas é isso, né? Ou tu gosta, ou tu ama ou tu odeia o Neymar. E então ele tá sempre procurando estar do lado dessas pessoas importantes para a vida dele, para dar uma base emocional para ele e tudo mais, para ele se apoiar naqueles que para ele são os verdadeiros amigos dele, que são esses parças do Neymar aí, né? Julie, eu ia perguntar agora, de onde você acha que vem esse ou tudo ou nada, amor ou ódio pelo Neymar? O ascendente, né, do rapaz, ele tem um ascendente, então, em Sagitário, que justamente o ascendente fala sobre a forma como a gente se coloca no mundo, né, como a gente busca as coisas na nossa vida, como que as pessoas nos enxergam. Então, assim, pode falar o que quiser do Neymar, mas ele é um cara que ele não fica esperando cair do céu, né, ele vai lá e faz acontecer. Sim. Né, ele tem uma força muito grande. O cara é o The Flash, né, ele já... Eu não entendo nada de futebol, mas ele joga... Tu vê ele jogar, é um espetáculo, né? Aquele cara jogando. Ponto. Mas a gente sabe também, né? O lado sombra do Sagitário, que ele também é doido, né? Gosta de uma festa, gosta de fala, se tem que falar. Então, o lado sombra de Sagitário está muito ligado às questões do exagero, né? Tu me perguntou? Então, eu vou te falar. Toma. Né? Então é muito isso. E o lance dos amigos, eu acho que é legal te trazer também para o pessoal daqui a um pouco. Ele tem uma casa 2 lotada. E uma casa 3 lotada. Ele tem o que a gente chama de stellium, né? Ele tem 2 stelliums. Isso. Então, quando a gente tem 3 ou mais planetas na mesma casa, né? Porque o mapa astral dividido, essa pizzazinha que a gente está vendo, né? São as casas. Então, quando a gente tem 3 ou mais planetas dentro de uma casa, a gente tem um stellium. Isso. E aí, por exemplo, ali a casa 2, ela fala sobre as questões materiais, né? Como que ele busca os seus bens materiais, né? Financeiro. E aí ele tem um Capricórnio regendo ali, então é um cara de bastante ambição, né? E aquela casa lotada com Urano, com Netuno, com Marte, com Lilith ali dentro, fala também, tá? É dual, porque tem a questão do apego. Então, assim, os meus amigos, os meus parças, eles têm um nome, né? O grupo tem um nome, os parças. Então, que eles são meus, sabe? Uma posse. Isso. Tem um pouco de posse aí, né? Isso. Então, uma coisa de... Não estou dizendo que é uma coisa ruim, né? Mas é algo que, para ele, é muito importante. Ele precisa se sentir acolhido. Pessoas com muitos planetas dentro de casa 2 são pessoas que precisam de acolhimento, se sentir acolhidas, né? Também. E, ao mesmo tempo, não deixa de ser pessoas que tem a tendência a conquistar. No caso, ele tem um Marte de casa 2, né? Então, aqui, ele tem bastante força e energia para conquistar o financeiro e ganhar muito, muito dinheiro. E ele faz muito dinheiro. Isso. É claro, não é somente por isso, mas também por conta desse Marte de casa 2, que traz aí essa parte da conquista material, né? É muito bom. Exato. Para quem quer ter muito dinheiro, e pouca gente vai dizer que não quer. Então isso é muito bacana. Ele está sempre, ano após ano, figurando, né, entre os atletas mais bem pagos do mundo. E o Neymar, ele tem uma coisa, ele está em alto nível já desde... E aí, se a gente, pegando o futebol europeu como referência, né, ele está desde 2012, 2013 em alto nível, né? Ele começa jogando no Barcelona em 2013, ele sai do Santos. Aqui no Brasil ele já estava, enfim, muito acima da média, né? E aí ele vai para o Barcelona em 2013, então se a gente for pegar, aí são já 9 anos em alto nível europeu, já tendo conquistado Champions League, que é o principal torneio da Europa, já tendo conquistado, enfim, diversos títulos nacionais pelo PSG, pelo próprio Barcelona antes. Então,
Ele é um cara que ele tá há muito tempo, mas ainda, por incrível que pareça, o Neymar ainda não conquistou o grande objetivo da vida dele, da carreira dele, que é ser o melhor do mundo. Ah, ele não tem esse título. Ele ainda não tem, né? O Neymar, a gente viveu muito tempo, depois eu sei que a gente vai falar de Cristiano Ronaldo e Messi, mas a gente viveu por muito tempo no futebol, e se eu tiver aqui me atravessando o roteiro, tu me corta. Mas Cristiano Ronaldo e Messi tiveram muito tempo, foi tipo uma café com leite, assim, os dois eram sempre ou os caras... um, ganhava outro. Exato. Tá, entendi. E aí o Neymar acabou sempre sendo o terceiro dessa lista, ele nunca chegava a ser o primeiro. Ou era Neymar ou era Cristiano Ronaldo, ou era Messi ou Cristiano Ronaldo. E aí, então ele tá, cara, o Neymar aí tá com 30, a gente tava vendo ali, 30 anos, 30 anos. Neymar é um cara que com 30 anos ainda não foi o melhor do mundo, sendo que, o Ronaldinho, o Ronaldo, o Romário, com essa idade, pelo menos a maioria deles já tinha uma bola de ouro, né, que é o prêmio de melhor do mundo. Então, ele é um cara muito bem pago, é um cara muito bem sucedido na carreira, é um dos principais jogadores do planeta Terra há muito tempo, mas ainda falta esse objetivo dele, e para isso, a Copa do Mundo, aquele objeto dourado, ele vai ser essencial para ele conquistar esse troféu de melhor do mundo, e mesmo ganhando a Copa, talvez não venha ainda esse ano o troféu de melhor do mundo. Isso que eu ia dizer, olhando pro mapa dele, porque de futebol eu não entendo, mas de astrologia a gente vê aqui, eu vejo, depois a Julie vai dar a opinião dela, que realmente isso vai demorar um pouco mais esse reconhecimento, porque ele tem um Júpiter de casa 10, né, e esse Júpiter está retrógrado, ou seja, né, o Júpiter, ele é como se fosse assim, a grande sorte da nossa vida. Eu gosto de brincar que é um fermento. Então é um fermento onde a gente aquilo tende a expandir e a crescer. Mas como está retrógrado, exige muita reflexão, repensar, reavaliar. E ele está num posicionamento no mapa dele que fala desse reconhecimento num período da vida um pouco mais adiante. Então ele ainda está jovem. Então, aqui, pela astrologia, ele vai ter esse reconhecimento por volta dos 40. Não sei se é essa bola de ouro, né? Não sei como é que funciona daí o prêmio, mas, assim, eu vejo que o grande reconhecimento dele como atleta vai vir realmente depois das pessoas ter esse reconhecimento um pouco mais tardiamente. Essa bola de ouro, Diego e Julia, ela é uma bola de ouro que geralmente o jogador ganha se ele fizer uma temporada, principalmente, são duas coisas fundamentais, ainda mais em ano de Copa, né? Tu ser melhor do mundo, olha, cara, dificilmente o melhor do mundo, ele não está no time campeão europeu. Então, por exemplo, o jogador, o Real Madrid, que é o maior time do planeta, o Real Madrid, ele ganhou, se eu não me engano, esse ano o Real ganhou a Champions League, com gol do Vinícius Júnior, que está no time do Brasil na Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo e o Vinícius Júnior jogar demais, provavelmente a bola de ouro vai para o Vinícius Júnior, porque ele já ganhou o título europeu. E se tu faz uma dobradinha de título europeu e Copa do Mundo no ano da Copa, cara, é muito difícil te tirarem o melhor do mundo. Por exemplo, um cara que ganhou o melhor do mundo no ano de 2018, que foi um dos poucos que conseguiu tirar essa hierarquia Messi e Cristiano Ronaldo, foi o Modric, da Croácia, no ano de 2018. Por que ele foi o melhor do mundo? Porque além de ganhar o título europeu, a Champions League pelo Real Madrid, ele levou a Croácia, que é um time que tem muito pouca tradição no futebol mundial, a ser vice-campeão mundial. Eles perderam para a França. Daí a bola de ouro foi pro Modric, não foi campeão da Copa e tal, mas, levou a Croácia para uma final de Copa do Mundo, é diferente, né? Então, geralmente essa bola de ouro tem isso. Nos anos de Copa, tu fazia a dobradinha, fazer uma boa UEFA Champions League, que é o campeonato europeu principal, e uma Copa do Mundo boa, como é a chance de ouro da vida do Vinícius Júnior, por exemplo. Se o Vinícius Júnior fazer uma boa Copa do Mundo, ele tem tudo para ser o melhor do mundo, porque ele foi o cara que nada mais, nada menos ganhou a Champions fazendo gol na final da Champions League, sendo um grande protagonista. Então, isso casa muito. Daqui a pouco, mesmo o Brasil ganhando a Copa do Mundo, talvez a bola de ouro não vá para o Neymar. Dele. Tu sabe que vocês estão falando aqui, eu estou olhando o mapa dele, e eu não sei como que o Neymar é visto
dentro, né, desse meio futebolístico aí. Porque tem o lance do ou eu amo ou eu odeio, né? Mas e tu, assim, enquanto jornalista e que tá aí, né, no meio, entende mais que a gente, assim, o que tu acha? Porque no mapa dele tem algo, além desse Júpiter retrógrado, tem um ponto aqui que eu diria que se ele não virar essa chave, se ele não virar essa chave, talvez ele nem receba, tá, esse título. E ele precisa virar. Então, assim, o que tu acha? Tu acha que ele tá mais para uma visão mais negativa, né? Ou mais positiva, assim, no momento? Eu acho que o Neymar, ele se brinca muito, principalmente na internet, que o Neymar é o menino ou adulto Ney, né? Essa expressão é uma expressão muito utilizada, né? Por quê? Porque o Neymar, ele era conhecido como o menino Ney até, olha, pouco tempo atrás. Por quê? Porque ele era um cara de muita imaturidade, vivia fazendo festa. Ele, às vezes, deixava de jogar jogos importantes daqui a pouco teve uma lesão e viajou para o Brasil, para o Carnaval do Brasil, lesionado, mas estava no Carnaval. Não podia jogar, mas podia pular o Carnaval. Então, essas coisas fizeram com que o Neymar tivesse essa imagem de menino Ney, né? De tipo, pô, é um moleque, deixa o menino, sacou? Tipo, pô, ele tá de boa ali, joga muito, deixa ele fazer o que ele quiser, é jovem. Jovem, tipo, com 29, 30 anos, mas jovem, né? E aí, o que aconteceu? Ele pegou e depois de uma fase na carreira dele, principalmente ali e aí vou chegar nos dias de hoje, principalmente depois dos 27, 28, ali da Copa de 2018 para cá, ele começou a ser um cara mais, na própria seleção brasileira, e no PSG, uma referência, ser o principal jogador, ser visto pelos outros como uma grande liderança, e ele também parece ter colocado isso na cabeça, né? De, olha, vamos parar um pouco de zoar aqui, zoar ali, vamos concentrar no futebol. Ele chega com o PSG a 2 finais da UEFA Champions League, que é o principal torneio, não ganha, mas levou o PSG à final, porque ele realmente focou. Hoje, Júlio, eu acho que ele está numa situação muito mais assim, ó, de ser um cara que está buscando essa bola de ouro, está focado nisso. Ele não é mais o centro, ele é o principal jogador, o principal nome da seleção brasileira mas ele não é mais o único protagonista. A seleção brasileira, ela tinha o Neymar como único protagonista há muito tempo. Hoje não, hoje tu tem o Vinícius Júnior, que eu falava aqui, tu tem, daqui a pouco eu vou falar do Richarlison, tem o Rodrigo, tu tem o Lucas Paquetá, tem diversos outros jogadores jovens que estão chegando para dividir esse protagonismo com ele. Então eu vejo o Neymar como um cara muito focado, que quer o objetivo dele, tipo, profissionalmente, mas não mais sendo aquele cara, a grande estrela e a única estrela técnica do time. Hoje ele tem como dividir isso com outros jogadores. Isso que o Passarinho falou sobre menino Ney, né? Isso tem muito a ver com alguns pontos do mapa dele. O próprio ascendente Sagitário, né? Que Sagitário tem um lado um pouco mais festeiro, divertido, que não se leva tão a sério, um pouco mais descontraído. E ele tem Áries na casa 5. E a casa 5 é a casa da diversão e Áries é o signo da criança. Então ele se diverte como uma criança. Quando ele para se divertir, ele realmente sempre vai ter energia, ele sempre vai ter força. E claro, obviamente que talvez a gente não pense isso de uma forma um pouco ética, mas é assim que ele é. Então, assim, quando o assunto for diversão, ele vai ter energia. Ele vai ter, não que ele não vá ter para trabalhar, para jogar. Claro que não é nesse sentido, mas ele tem muito dessa energia. E o Neymar, eu estava olhando aqui o mapa dele, ele tem uma lua em peixes. Então, essa questão sentimental, emocional, assim, agora, nos últimos tempos, ele não está mais tão em alta por conta dos seus relacionamentos na mídia, mas ficou Brumar, durante muito tempo, foi um caso muito forte na mídia, blogs de fofoca. Por quê? Porque tem, né? E por conta dessa lua em peixes, ele é muito confuso emocionalmente, sentimentalmente. Então isso traz uma confusão. Então eu acho que, assim, é algo que talvez ele tenha essa confusão interna. E lembrei também que o Neymar, ele é arcano 1 no tarô, que é o mago. Né? Então, no tarô, ele também é um jovem iniciante. Então, ele tem a tendência a se manter sempre jovial. Não que jovial tenha que ser infantil,
irresponsável, né, imaturo, mas a jovialidade é algo que ele não vai perder ao longo da vida, assim. Acho que ele é uma pessoa que tem muita capacidade de iniciar coisas novas, de propor, né, de sempre estar começando algo. Um clima Forever Young, assim, Peter Pan. Peter Pan, Síndrome um pouco de Peter Pan. Mas só concluindo, assim, né, o lance da chave, porque se ele estivesse aqui, né, a gente pudesse falar Não, mas pra vamos ele. mandar um recado pra ele. Ai, Manda, Neymar, por favor. A gente vai fazer esse Assiste vídeo a gente. chegar no Neymar. A gente vai fazer chegar no astral no Neymar. É muito interessante, assim, 2 pontos importantes. Todos nós temos que amadurecer, ponto. E eu não sei se tu já ouviu falar sobre o retorno de Saturno. Sim, já, mas... Então, esse retorno de Saturno, ele acontece por volta dos 27, 28, eu considero até os 30, tá? Eu tô no meu, então, Júlio. Tu tá? Eu tô com 27. Tu tá. Momento importante. E aí, o que é isso, né? É quando o Saturno chega pra te dizer aí, vai ou não vai cumprir com o que tu te comprometeu lá em cima. E assim, sorriso, Saturno, ele te cobra, né? Ele é muito sério, muito rígido. E ele tá com 30 anos. Então, olha que tu falou que lá por volta dos 27, 28 foi quando ele começou. Olha que lindo! Até me arrepio de emoção. Mas é forte, é verdade isso, né? E se ele pudesse olhar para o Quiron dele, o Quiron no mapa é aquela ferida que nunca sara. Ela vai estar sempre ali. Só que para a gente poder tratar ela, porque é a pedra no sapato, a gente vai ter que aprender a lidar com as questões de onde Quiron está a vida inteira, até a gente partir para outra. A ferida dele sabe até onde? Nos ideais dele. E está no signo de Leão. Leão, que é um signo do eu. Então, tem uma ferida narcísica. Neymar precisa se colocar no lugar de generosidade, no lugar do outro, de empatia. Precisa desenvolver a empatia. Então, o que não é muito fácil para ele, né? Com esse ascendente, com esse sol em aquário. Mas, gente, é aí que está a lua dele em peixes. E a mãe de Neymar, né, que a gente estava falando antes. A Neymar. Neymar. Isso, a Neymar. Dona Neymar, a senhora pode curar o pé do Neymar. Eu acho que é isso, sabe? Usar a fé dele. Ele precisa utilizar e validar a intuição dele. Usar a fé dele. Tá? Porque lua em peixes tem o lance da fé. É um cara de muita fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão do Neymar, porque o Neymar ele tem uma coisa em véspera de Copa do Mundo ou durante a Copa do Mundo que ela é muito marcante. Em 2010 ele não joga a Copa do Mundo, ele era muito novo ainda e tal. Então, embora ele já estivesse atuando em alto nível no Brasil, ele não é convocado. Em 2014, ele joga a Copa aqui no Brasil e na quarta de final ele toma um joelhaço que deixa ele fora, né, do jogo o fatídico jogo contra a Alemanha. E agora ele voltou. Não, em 2018, aí ele joga novamente a Copa, mas joga descontado. Porque antes da Copa ele teve uma lesão grave, se recupera a tempo, né, mas joga. E aí, 2022, tivemos a lesão dele no primeiro jogo. Como é que se explica isso, né? Sempre numa Copa do Mundo, ele tá sempre em uma relação com alguma lesão um pouco mais séria, né? Astrologicamente, inclusive a gente tem um episódio falando sobre isso, onde a gente fez também uma leitura um pouco mais aprofundada do Neymar e do Tite. E o que acontece, passarinho? Lá no Catar, o Neymar ele fica com ascendente em peixes, tá? E peixes é o signo que fala dos pés. Mas peixes também traz a confusão. E aí eu falei no episódio onde os pés dele, obviamente, claro, ele joga, né? Mas estariam em evidência. Isso. Então, ele não está com bons trânsitos aqui no momento, e estando no Catar, ele também teria um pouco mais de evidência, e aí também ficaria um pouco mais suscetível, né? Então, não fiz análise da Copa de 2010, né, para poder afirmar o que foi lá, mas aqui é muito desse trânsito de peixes que ele está passando, e não é um trânsito muito legal, né, Julie? Para ele, assim, para o Neymar, a gente não vê um trânsito muito bacana. Olha, eu vou dizer para vocês assim, ó, que o Neymar teria que se agarrar à fé dele mesmo.
É isso, sabe? Utilizar da fé. E eu falei da mãe porque a posição da mãe dele dentro do mapa é importante, né? A gente já sabe dessa história também, de que ela mesma se diz, né, que eu sou a espiritualidade dentro da casa. E então, quanto mãe, né, é real. E a gente tem que pensar também que, assim, ó, no trânsito, para tu poder também o pessoal entender, passarinho, o que acontece? Ele tem o mapa astral dele, e no céu, os planetas continuam, né? Então, o trânsito é exatamente isso. Agora, no momento, onde é que está o Sol? No signo de Sagitário. Onde é que está o Sagitário dele? No ascendente. Está lá no ascendente. Então, assim, ó, além do Sol ali, a gente tem Mercúrio e a gente tem Vênus. Eu vejo como algo bom, uma luz, trazendo uma força para ele se recuperar. Mas Sagitário e Peixes são os signos mais espirituais que nós temos. Eu trago de novo, porque é verdade isso, entende? Então, ele precisa ativar, além dessa força, vitalidade, né, que fala de ascendente, ele precisa também se conectar e se escutar, né? E não tentar racionalizar tanto o que está acontecendo, porque realmente aí ele tem também um Urano quadrando o Sol, né? Urano fala também sobre isso. Quando a gente fala em quadratura, é uma tensão. O Sol fala da tua vitalidade. Então, se está quadrando, Urano ele é impedindo que chegue essa exato, vitalidade. Exatamente. Então, algo repentino pode acontecer, e aconteceu. É o Neymar. Tá se repetindo? Tá, mas... E aí ele tem ascendente Sagitário de nascimento, mas lá o ascendente fica em Peixes. Então, é um trânsito um pouco complexo, assim. Eu acho que eu concordo com a Júlia. Eu acho que precisaria bastante centramento, acreditar, né? Muita fé, muita conexão. Não é que a oração vai fazer com que ele ganhe a Copa. Não, mas ele, né, vai ajudar a ele, né, para que Individualmente, ele né? individualmente, para que ele possa se conectar, estar no centro, centrado, se recuperar. Porque o que é? Não é religião, né? Não é isso. E o que é espiritualidade? É autoconhecimento. Ele precisa se conectar com ele. Com ele Ah, mesmo, Essa exatamente. é isso, é sobre isso, né? Esse peixe, esse Sagitário. E outra coisa, né? Só para fechar, outro recado, Neymar, escuta. A gente tem Marte passando lá em Gêmeos, que tá na casa 7. Cara, não te mete em confusão. Vê bem qual é a batalha que tu E quer. retrógrado, né? E Júlia? retrógrado. Lembrando que tá retrógrado Em Gêmeos. até janeiro, em Gêmeos. Então, a briga, confusão, discussão. Não entra. Não entrem. Não entra em ninguém. Ele especialmente porque ele, né? Adora Ele Então, assim, é, ó, ele é uma mais discussão, polêmico, né? né? Não se esquia, não cai. Não cai, E ele porque já tá tem- ali. E ele já tem numa casa que é a casa de Gêmeos, né? Então, ele já tem na casa 3, que é uma casa da comunicação. Então, a comunicação dele não tá boa. Não tá legal. Então, é melhor vai jogar e esquece e segue adiante. E esse perfil do Neymar, os próprios adversários percebem isso e vão e provocam e tentam tirar ele do prumo, né? Então realmente, ele passa sendo testado nesse sentido praticamente o jogo todo. Apanha muito. Vocês lembram? Em 2018 tinha os memes da Copa do Neymar rolando Sim. infinitamente, assim, tipo, né? Por causa disso, é um cara que apanha muito, que é muito provocado e tal, né? E muitas vezes ele cai. Gente, vamos passar Vamos. pro Messi. Mas antes, eu quero dizer para vocês que o nosso apoiador, Delicious Donuts, mandou donuts especialmente decorados para a Copa, aqui com a bandeirinha do Brasil, verde, amarelo e branco. Então, provem, fiquem à vontade. Posso? Por favor. Então eu vou beliscar, tá maravilhoso. Pra galera aqui de Porto Alegre também, pode, né? Delicious Donuts, @Delicious Donuts no Instagram. Provem donuts, assim, ó. Uma maravilha. Eu vou comer daqui a pouquinho. Eu Enquanto também. eles estiverem falando, eu vou comer. Maravilhoso, parabéns. Muito bom. Então, o Messi, nascido no dia 24/6/87, às 8 horas e 30 minutos, em Rosário, na Argentina, né? Ele tem Sol em Câncer, ascendente em Câncer também, então ele tem, né, tanto a essência dele quanto a imagem dele canceriana, né? Ele tem uma Lua em Gêmeos, Mercúrio em Câncer, Mercúrio sempre ali pertinho do Sol, tá? Não muda muito. Vênus em Gêmeos e Marte em Câncer. Então temos aqui um canceriano raiz. Né? Sim. Uma pessoa bastante canceriana, né? Eu vejo bastante essa energia muito forte, porque além dele ter... Ele tem Sol, ele tem
Mercúrio, ele tem Vênus, ele tem Lilith, ele tem muita coisa aqui nessa casa onde tem... Sabe o que agora eu Câncer. tô me dando conta? Porque assim, né? Eu entendo pouco de futebol, Uhum. mas o que eu observo é que o Messi, ele tem uma energia de passar uma coisa boazinha, né? E ele é capitão. Mas com esse Marte em Câncer, se ele não fosse bonzinho... Porque Marte é o guerreiro, Sim, né? O passarinho, a gente vamos explicando aqui. Marte é o guerreiro, é a ação. Tá. Aí tu imagina um guerreiro sensível. Pois é. Então ele tem essa energia de ser mais acolhedor, né? Isso pelo mapa, não sei, aí no campo é tu que vai dizer. Mas no mapa aqui, essa energia de sensível, acolhedor, né? Gregário, agrega as pessoas. Acho que até ajuda, faz assim, um meio paizão da galera. Sim, não, sem dúvida. Eu acho que o Messi, ele é um cara muito mais capitão, porque o que é o capitão da equipe? Geralmente o capitão da equipe ele vai ser um cara um pouco mais líder, né? Personalidade um pouco mais forte, de chegar, de cobrar o cara, de chegar no juiz e reclamar de uma falta que não foi dada pro time dele, coisas desse tipo. Uhum. O Messi, eu acho que ele faz digamos assim, um perfil de liderança diferente desse líder mais autoritário. O Messi é diferente, o Messi ele lidera pela técnica dele. Eu acho que o Messi ele é muito mais capitão hoje de uma seleção como a Argentina, e o argentino é isso, é sanguíneo, Pô, tu imagina o capitão da seleção argentina. Pô, tu vai fazer um estereótipo, é um cabeludão aqui, um volante, quebrador de bola. Não, o Messi é totalmente diferente disso. O Messi é um cara driblador, é um cara técnico, é um cara... E por ele ser uma referência mundial, não só dos argentinos, ele é esse capitão da Argentina, o 10 e faixa que se chama no futebol, por isso. Por ele ser um cara que é ídolo de não só dos argentinos, mas ídolo do mundo todo. É um cara que tem isso assim muito... Então, ele lidera por isso. Ele lidera... Porque tu vai ver o Messi em campo com a seleção, e isso os argentinos cobravam muito do Messi. Uhum. O Messi é um cara muito... low profile, não cobra tanto. Tu vê o Messi ganhando e perdendo, o semblante ele é muito parecido. É um cara muito de boa, muito calmo, muito tranquilo, assim. E aí, rolava isso. Pô, quem é o maior ídolo dos argentinos? Maradona. Maradona era um cara que, porra, ele ia lá, ele jogava... Porra louca também, né? Totalmente ao é um cara contrário. que, exato, na Copa de 94 saiu com uma enfermeira do lado de campo, porque ele, entendeu? Uhum. Então, o Messi não. O Messi vai num caminho totalmente diferente, ele lidera muito mais por isso, por ser técnico do que propriamente por ter uma liderança de competitividade, de espírito de luta dentro de... Ele é um cara mais de boa, mais low profile. E agora, nos últimos anos, com a seleção argentina, ele está conseguindo também aliar essa liderança técnica com também títulos, com importância também, uma importância mais de figura, assim, do que ele representa para o futebol argentino. O Messi tem a famosa bola de ouro. Tem Ganhou várias. E O aí, Messi deve ter 5 ou 6. Isso também, olha que interessante, né? Porque o Messi, ele tem aqui um Júpiter entrando na casa 10, né? Já tá aqui praticamente dentro da casa 10, porém, assim como o Neymar, porém não está retrógrado. Então o reconhecimento pela carreira vem mais fácil. Sim. Vem mais facilitado, né? Então ele tem aqui essa facilidade que vem muito através desse Júpiter na casa 10. Fiquei me perguntando, Julie, assim, eu vejo agora o passarinho que vai dizer pra gente, né? Ele tem um Plutão de casa 4. E aqui, pra mim, isso traz, assim, talvez uma família bem complicada. Pra ti. Eu arriscaria... E tá Escorpião, né? Escorpião, intenso. que é um signo do nosso zodíaco. O Escorpião é o signo que fala sobre os nossos traumas, né? O lugar onde a gente tem Escorpião é um lugar que a gente geralmente não quer olhar. Ou a gente até tenta, mas tem muita dificuldade de olhar. Então, eu diria que sim, aquele Plutão ali pode falar sobre algumas questões familiares bem importantes, tá? Aquela casa 12 também cheia. Ele tem um Sol de casa 12, né? E é interessante porque... Sol, Lua. Ao invés dele Lua ser tá uma bom. pessoa... por exemplo, geralmente uma pessoa que tem Sol de casa 12 seria um pouco
escondida, essa pessoa que teria dificuldade. Não sei, talvez ele até sinta isso, né? Ele até talvez sinta essa dificuldade de se mostrar, de estar, né, em evidência, mas ele conseguiu alcançar sucesso notório, público, né? Desculpa, eu acho que a Júlia ia falar, desculpa interromper. Eu percebo o Messi na seleção argentina um pouco tímido em relação ao que ele é em clubes, tá? O Messi, ele no Barcelona, e às vezes tu vê em jogos de Copa, jogos decisivos, aqui é importante dizer, o Messi levou a Argentina em 2014 para uma final de Copa do Mundo com a Alemanha, e o Messi foi campeão da Copa América em 2021 com a seleção argentina. Depois de tantos anos, a Argentina não... Mas é diferente. Eu tava vendo agora o jogo da Argentina, o segundo com o México, que a Argentina tinha que ganhar. Porque se perdesse o jogo, tava fora da Copa do Mundo. Eles tinham perdido o primeiro para a Arábia Saudita, ninguém imaginou que eles iam perder, foram lá e perderam para a Arábia, então, vai jogar agora com o México, tem que ganhar. O mundo novamente se voltou pro Messi, e o Messi com uma camisa da seleção argentina. Porque quando o mundo se volta pro Messi, quando o Messi estava jogando com a camisa do Barcelona anos atrás, o Messi se transformava e efetivamente ele conseguia ser o que o mundo esperava dele. Por isso que ele foi tantas vezes melhor do mundo, né? Ganhou várias Champions League sendo protagonista. Mas com a seleção argentina parece que era uma coisa diferente. Tanto que os argentinos, o Messi é espanhol. Por causa do Barcelona. O Messi foi com 13 anos para Barcelona. Foi muito jovem jogar lá. Ele fez as canteiras, né, as categorias de base no Barcelona. Então tinha essa coisa. Claro, ele jogou no Nils muito novinho, mas 13 anos, desde muito cedo lá no Barcelona. Então o argentino tinha essa bronca. Esse cara aí é muito mais espanhol do que argentino. Então tinha essa coisa do Messi na seleção argentina ser um pouco assim. E eu vejo até hoje, mesmo o Messi ganhando o título com a Argentina, o Messi não me parece natural. Mas isso é o Plutão na Casa 4, porque Plutão, a Casa 4 é a casa que fala da pátria. Então ele tem a tendência a passar por crises e ter essa relação conflituosa com o seu país de origem. Então ele realmente tem muito mais sucesso fora, porque ele tem um nó do norte de Casa 9, que está dizendo que o destino dele é longe da onde ele nasceu, é além, é cruzando fronteiras. Então ele tem muito mais sucesso lá fora do que na Argentina em si, né? Então ser aí o capitão da seleção, da sua pátria, também, de certa forma, mexe com esse conflito, traz um pouco dessa crise, e até externa, né, das pessoas não aceitarem ele aí como, né, o capitão argentino e dizerem até que ele é espanhol. É muito louco isso, porque, daí tem o Maradona, que é o Maradona é igreja na Argentina, né, pra se ter essa noção do quão o Maradona é ídolo dos argentinos, e aí vem o Messi ganhando tudo que ganhou pelo Barcelona. Ele carrega essa responsabilidade de, querendo ou não, substituir a idolatria do Maradona. Mas a Copa do Mundo pesa muito. E é difícil. Obviamente, a gente está falando aqui, faltando 2 semanas para a Copa acabar. Ele não sabe quem vai ser o campeão, a gente espera que a seleção brasileira. Mas eu não imagino que a Argentina vai ser. E mais um ano do Messi sem Copa do Mundo. E eu não imagino daqui 4 anos mesmo. O Messi tem quanto? 35. Talvez ele ainda esteja na Copa de 26. Mas tem que dar uma reviravolta muito grande para a Argentina ser campeã do mundo. E o Messi, para os argentinos, não vai chegar no Maradona. Mesmo tendo ganho muito mais bolas de ouro que o Maradona tem uma coisa para o argentino que é a Copa do Mundo. Isso bota o Maradona num outro patamar. Tá, mas e será que o Messi quer chegar nesse lugar? Eu acho que quer. Olhando para esse mapa, eu acho que quer. Eu acho que sim. Talvez ele tenha dificuldade de demonstrar por conta de um Sol de casa 12, por conta de um Quirón na casa 12, né? Mas eu acho que sim, porque esse Júpiter na casa 10 aqui, eu acho que faz com que ele queira realmente atingir esse sucesso. Mas daqui a um pouco eu penso assim, eu acho que sim, até porque o meio do céu dele em Áries, né? Então, o meio do céu tem a ver com a nossa missão vocacional. Então, ele veio para ser um líder. Ele é um líder. Mas eu acho que daqui um pouco, assim, ok, eu acredito que ele queira, mas assim, do jeito dele. Porque a ação dele é muito por trás dos bastidores. Ele não gosta de se expor. Perfeito. Bastidores é a palavra da casa 12. Né? Então, eu acho assim, eu até quero,
atingir, quero ser reconhecido, mas pelo que eu sou assim, sabe? Então ele é acolhedor, ele é um cara muito sensível, gente. E o Messi, assim como o Neymar, mais uma coincidência, ele também é um. Então ele também é essa pessoa do impulso, do início, ele tá lá para começar as coisas. Talvez ele não seja a pessoa que vai concretizar no final, mas ele é muito bom para impulsionar. Nisso é ótimo que ele seja capitão, porque capitão é aquela pessoa que tem que dar um impulso, né, que tem que ali motivar também, né, a equipe. Então, nesse ponto, ele tem a favor dele, né? Esse conta muito a favor. A gente tá até aqui 100% de aproveitamento, porque eu acho que as análises futebolísticas estão chegando muito perto das análises astrológicas, né? Tá batendo direitinho até agora, né? Vamos ver se daqui a pouco os outros dois... Mas o Messi e o Neymar batem muito, assim, pelo que vocês estão falando, pelo que eu percebo vendo futebol. Imagino que também o que eu falo do futebol deles, esse lado extracampo, acho que tá fechando muito, sim, né? Sim, casa Total. muito. 100%. Vamos agora ao Mbappé. Kylian Mbappé, que nasceu no dia 20/12/98. É o mais jovem de todos, né? A 1h47 em Paris, na França. Mbappé é Sol em Sagitário, Lua em Capricórnio, Mercúrio em Sagitário, Vênus em Capricórnio, Marte em Libra. Bom, Mbappé é interessante aqui, eu já começo vendo o mapa dele muito concentrado, vocês podem perceber, na parte de baixo da pizza, né? Tá na parte de baixo, que é a parte da noite. Ele nasceu à noite, e aí, para mim, isso já traz aqui uma, digamos assim, uma sobreposição ou uma energia mais intensa da Lua em Capricórnio. Então, acho que ele não vai ser aquele sagitariano raiz que todo mundo imagina, estilo festeiro, mais nessa vibe Neymar. Eu acho que ele já tem, ele é mais sério, mais comprometido, mais na dele, mais reservado, né? Até um pouco, né? As pessoas gostam de dizer, né? O capricorniano um pouco mais frio, né? Que é o bullying até que a galera faz. Julie, o que te parece? Vou contar uma coisa pra vocês. Por favor. Eu não sabia nem como é que era a cara do Mbappé. Mbappé, me desculpa, mas eu fui te pesquisar. Pede desculpa em francês pra ele. Ah, não sei. Pardon. Perdão. E aí, olha só que interessante. Porque quando eu gerei o mapa e depois fui ver quem é o cara, né? Porque eu me desafiando, vamos ver se eu, né? Vamos ver se eu sei mesmo. E muito interessante, quando eu olhei o mapa, eu disse assim, pô, se esse cara aqui não fosse jogador de futebol, ele ia ser um jornalista, ele ia ser um escritor, ele ia ser... Porque assim, ó, o cara tem o dom da palavra. Tá? Comunicador, né? Aí, pode ser a comunicação, pode ser ela verbal ou não verbal, né? A gente sabe. Exatamente. E aí, né, tu, enquanto geminiano, sabe disso. Aí fui eu catar o Mbappé, né? Achei o Mbappé. Vocês já viram uma entrevista? Óbvio, você já viu. Já viu uma entrevista dele de... Não, eu confesso que não. Gente, o cara sabe falar, né? É. E ele é um baita de um galanteador também, né? Aquele ascendente em Libra ali também. Então, assim, não, que eu vi ele. Né? Eu queria assim, falar. Depois meu marido vê isso. Ele é lindo, né? Ele é alinhado. Exato. Ele é todo posturado. Exato. O que difere do... Depois a gente vai falar do Cristiano Ronaldo, mas difere do Cristiano Ronaldo, né? Ele tem aqui uma elegância. E sem se mostrar, né? Difere né? do Cristiano Ronaldo. Ah, mas o Cristiano Ronaldo é super elegante também, hein? Depois eu quero entrar nessa... Que é o mais bonito. Depois eu quero entrar nessa nós vamos aqui. Tem explicação. Mas ele é diferente, assim. Ele estava sendo entrevistado por uma mulher e eu acho que ele estava achando a mulher bonita. Sério? Porque, sim, dava pra ver que ele tava, né? Tipo, né, olhava, assim. Então, assim, ele tem o dom da palavra, né? Um cara inteligente. E tá, ok. É jogador de futebol, aquele Marte em conjunção ao ascendente, pode falar sobre isso, né? Traz a velocidade, a força, a garra, né? Eu não sei qual é a posição dele, tu me falou, mas eu esqueci. Atacante. Só que ele flutua mais pelos lados, assim, né? A gente aqui no bastidor tá falando em relação ao Cristiano Ronaldo e a ele, a diferença do Cristiano Ronaldo é um cara mais
de área, e o Mbappé é um atacante que Isso. flutua mais pelos lados e tal, busca a bola, ele joga um pouquinho mais atrás do centroavante. Uhum. Mas deixa eu, assim, ó, o Mbappé, e agora, Júlia, tu terminou a análise? Se eu tiver, tu me interrompe. Mas a questão é a seguinte, o Mbappé, ele é um cara que ele briga muito com o Neymar, sabia? No clube. Eles jogam no mesmo clube, eles no jogam PSG. Sim. Então eles brigam muito, assim, tem diversas polêmicas os dois, né? Porque o Neymar era, digamos assim, o dono do time, aí o Mbappé chegou e como uma grande promessa, e aí eles começaram a se bicar. O Mbappé com 19 anos ele foi campeão do mundo, em 2018 pela França, então muito cedo. É algo que o Neymar sonha desde o início da carreira, o Mbappé com 19 anos, né, estava conseguindo. O Mbappé, tem uma outra situação, tu falou de galanteador. O Mbappé, ele tem um relacionamento com uma trans. Num mundo machista do futebol, né, isso é um tabu, e ele também deu esse, digamos assim, cara, Quebrou esse tabu, Quebrou esse tabu. né? Quebrou esse tabu no futebol. Então o Mbappé ele tem muito essas questões assim da vida pessoal dele. Eu tô trazendo até mais detalhes da vida pessoal do que propriamente do jogo. Do jogo, agora falando do jogo, o Mbappé é tido entre o mundo do futebol como a próxima lenda, né? Quem são as lendas? Lendas é o nível de Cristiano Ronaldo, Messi e Pelé, Maradona. E o Mbappé é tido no mundo do futebol como a possibilidade da próxima lenda, assim. A gente tem aí outros grandes, ótimos jogadores, craques, mas lenda é um patamar diferente. E o Mbappé, sendo campeão do mundo com 19 anos, recém lá em 2018 na França, sendo um grande jogador que ele é no clube, sendo praticamente já o dono do PSG, tendo o Neymar ali como um concorrente. Pô, a gente sabe que o Neymar tecnicamente é um cara espetacular, personalidade também, o Neymar é forte, e o Mbappé já surgindo muito novinho como um cara para ser protagonista do lado do Neymar. Então tem essa possibilidade de ser muito forte do Mbappé ser a próxima lenda do futebol mundial. E é claro, aí tem que ver quem vai, porque sempre tem um que outro que chega junto ali para tipo, pô, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi. O Mbappé ainda não, acho que não surgiu ainda um cara com 22, 23 anos com uma projeção de lenda como tem um Mbappé tão grande assim. E é interessante que o Mbappé ele tem um Júpiter de casa 6 em peixes, né? E isso faz com que o trabalho dele seja levado para grandes públicos, né? Então, assim, ele é uma pessoa que nasceu para trabalhar com uma plateia enorme, né? Um estádio. O que é um estádio, né, gente? É uma plateia gigante, né? Poucos artistas da música têm a sorte de conseguir fazer um show para um estádio, mas um jogador ele tá lá jogando muito frequentemente para um público enorme. Ele tem também aqui uma roda da fortuna na Casa 12, que também é a casa que fala do coletivo, né? E ele tem, isso é muito interessante que tu falou, Passarinho, tanto do relacionamento dele com essa menina trans, porque ele é de uma geração de Urano em Aquário. Urano vem falar da geração do que é o progresso, né? E Aquário é um dos signos mais abertos em relação à sexualidade, a gênero, e ele tem também um nó do norte numa casa que fala de social. Então acho que ele veio para trazer uma mudança social bem interessante. Eu não sabia disso, não conhecia esse fato, mas eu acho que combina aqui, porque esse Urano está na casa 4, que é a casa da família, então não sei se ele vai continuar com essa menina aí muito tempo, mas ele trouxe para a família dele uma pessoa que está, né, diferente daquilo que se espera, principalmente no universo do futebol, que é muito machista, né, mais tradicional, um pouco mais careta, assim, nesse ponto de vista, né. E aí, Júlio, o que tu acha do Mbappé? Eu acredito, eu penso que é isso, assim, que é um cara que veio para quebrar paradigmas em todos os sentidos, eu acho, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Esse Urano, para mim, fala sobre isso, e eu acho legal que a família dele, porque Casa 4 fala da família, né? Tem um Netuno ali dentro também. Então, aí eu sei também, né, que
eu fui pesquisar, ele tem um irmão que é adotivo, né? Que também fala, Urano na casa 4 fala sobre adoção, né? Sim. E tem mais uma irmã que joga, ou... Eu acho que sim. Joga, Ela é... Eu não sei luta. se ela é, tipo, Handball. Handball. É. Ela joga. Então, é uma família, assim, que veio... Eu vejo ele, pelo menos, né? Ele veio para... Os dois pais dele são pais educadores físicos. Uhum. O pai dele é técnico e a mãe, eu não sei, não me lembro. E eu não sei até, Júlio, se eles não são de outro... Eu não sei se ele não é... agora... De origem africana. Camarões. O pai dele é... Camarões? É isso aí. Camarões. Olha, até que eu tô bem, né? Viu? Olha, pra quem disse que não sabia, tu sabe bastante Mas coisa. eu que mais não sei. sei. Eu aqui não sei. Prazer em Mbappé, né? Estamos conhecendo hoje. Não, mas tá bem demais. É isso aí. Eu sabia desses aspectos dos pais, né? Que não são... Ou pai, enfim, que alguém não era da francês, Da França, né? Vamos falar do Cristiano Ronaldo? Opa! Agora vamos falar do nosso famoso aqui, né? O português. Então, nascido no dia 5 de fevereiro, mesmo dia do Neymar. É verdade. Só que no ano de 85, às 5h25, em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, né? Cristiano Ronaldo, que tem Sol em Aquário, Lua em Leão, Mercúrio em Aquário, Vênus em Áries e Marte em Áries. Bom, a gente já começa aqui com esses posicionamentos em Áries, porque Áries é o guerreiro, é a força, é a ação. Né? Então, essa Vênus e esse Marte em Áries aqui, na casa 3, né, para se colocar, para levar aquilo que ele está fazendo, já traz muita força. Né? Então, isso aqui para um atleta já é muito interessante, né? Ter esses posicionamentos aqui, né? E com esse ascendente que ele tem em Capricórnio, traz aqui o... Bom, fisicamente ele é forte, né? Ele é bastante forte, então, assim, ele tem uma estrutura física boa, né? Eu não sei se ele é um atleta que se machuca muito, mas eu imagino que não, porque ascendente em Capricórnio, Capricórnio é uma força, então constrói, demora para construir, mas quando constrói, solidifica, né? Então eu acho que ele tem aqui algo mais sólido, né, na aparência, e fisicamente ele parece, né? Assim, não dá nem para discutir. O Cristiano Ronaldo, ele é um dos jogadores mais profissionais, assim, do futebol, e ao mesmo tempo ele alia a grande qualidade técnica dele com esse preparo físico que ele cuida há muito tempo na carreira. O que ele foi fazendo? Ele foi se redescobrindo ao longo da carreira, e mesmo assim ele não foi perdendo o nível, o alto nível dele, né? O Cristiano Ronaldo, quando ele surge no Manchester United muito cedo, primeiro ele começa o futebol português, né? Aí ele sai de lá e vai para o United. No United ele começa a ganhar uma projeção mundial. Ele é um ponta, um jogador do ataque, mas mais pro lado do campo, onde ele dribla, onde ele era magrão, alto, assim, rápido. E aí o tempo foi passando, aí depois do Manchester United ele foi pro Real Madrid. E no Real Madrid, ele continuou jogando na ponta, mas ele foi, conforme ele foi avançando na idade, ele foi se descobrindo como um centroavante. E ele passou a jogar como uma referência no ataque. Centroavante e continuando com o mesmo protagonismo. Se antes ele era um protagonista do lado esquerdo ou do lado direito, ele era um cara muito móvel, assim como hoje é o Mbappé. O Cristiano Ronaldo, quando jovem, também. Ele estava na esquerda, estava na direita, tu vê ele direto em várias partes do campo. Ele já era protagonista naquela função. Depois, na centroavância, ele virou um protagonista como centroavante, fazendo gol, dando assistência, enfim. O apelido dele é Robozão, né? Robozão. Por quê? Porque ele é um cara que, postura, tá sempre aqui, se cuida, né? É um boneco de cera, né? Perfeito, assim, né? Tipo, aquela não tem irretocável, um erro. Exatamente. Então, ele se cuida muito, é muito atleta. Pessoas falam que já jogaram ou que, enfim, trabalharam com o Cristiano Ronaldo. É um dos primeiros a chegar no treino, um dos últimos a sair. Então, ele leva a sério muito a carreira dele. Naquela discussão entre quem foi melhor ou quem é melhor, né? Ali na frente vai ser quem foi melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi. Eles ainda estão jogando. Quem é melhor?
muita gente diz que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas como o Cristiano Ronaldo é um cara muito regrado, treina, se alimenta, pô, com a cidade que ele tem ainda jogando, sendo um dos melhores do mundo, profissionalmente ele acaba chegando no nível do Messi, digamos assim, de qualidade, por causa disso. Por causa de que, cara, sempre foi um atleta. Antes de ser o baita cara que ele é, ele sempre foi um atleta, assim. Então isso tem muito sobre o Cristiano Ronaldo, assim, de se cuidar e levar essa carreira dele muito a sério. É bom tecnicamente, mas profissionalmente também alia e fica uma fórmula perfeita aí do Cristiano Ronaldo. Julie. Ele é um cara que é muito forte, assim, né? Ele é exemplo para as crianças, para o meu filho, ele é exemplo, né? Então, ele merece tudo isso. Até, inclusive, assim, eu analisando o mapa dele, né? Olhando também alguns vídeos e tal. O sobrenome do Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo / libido, né? Porque eu colocar libido e vaidade. Sim, mas é isso, ele traz essa libido, essa sexualidade toda dele, que é óbvio que não tem como, pro lado profissional dele, né? Não só o outro lado, que a gente tem uma tendência, né? Pensar outras coisas também, mas ele leva para esse lado do profissional dele, esse ascendente Capricórnio, né? Inclusive leva isso, né, para os filhos. Verdade. Eu vejo assim que ele é uma pessoa que nasceu para ser Cristiano Ronaldo. Então, por quê? Porque ele tem um Júpiter no ascendente. Ele nasceu para se colocar, levar a imagem dele. Claro que ele é um bom jogador, é claro que ele joga bem, mas ele vai seguir. A imagem do Cristiano Ronaldo vai seguir mesmo ele parando de jogar. Ele Sem vai dúvida. seguir sendo o Cristiano Ronaldo e talvez ele se coloque em alguma outra área. Não sei ainda qual outra área. Talvez entretenimento, não sei, não tanto assim. Mas pode até ser algo um pouco de entretenimento, mas é muito a imagem dele. Isso. Né? Ele é uma pessoa que nasceu para solidificar a imagem dele pro público, né? Então, assim, para além do futebol, as pessoas vão lembrar dele, das propagandas. Isso aí. E também de um outro ponto que é interessante, que aí conversa muito com Aquário, que é das excentricidades, né? Porque ele tem algumas coisas excêntricas na personalidade dele, as pessoas até fazem alguns memes, alguns vídeos, né? Tem até não me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o primeiro filho é uma produção independente dele, né? Eu acho que é, ele exatamente. Que tipo assim, né? Tipo assim, claro, a gente tem que desconstruir padrões, né? Não é porque ele é um homem que ele tem que necessariamente casar com uma mulher se ele quiser ter um filho. Sim. Ele também pode fazer uma produção independente. Mas é algo um pouco mais fora da curva. A gente está acostumado mais com uma mulher fazendo uma produção independente do que com um homem. Exato, né? Exatamente. E tu falava muito ali no início, quando tu começou a falar porque ele tem isso em Aquário, isso, não sei, eu achei que tu ia falar isso dele é em Leão, isso é em Leão, isso é em Leão, que é um cara, né, mega vaidoso. Mas é que a lua dele em Leão é muito forte, né? E ele nasceu de manhã, então ele tem aqui uma... Gente, ele tem Marte e Vênus em Áries. Opa. Marte e Vênus em Áries. Eu me emocionei. Tá aqui. E ele tem uma configuração que vocês podem ver, que é um triângulo, né? Ele tem um triângulo no mapa. Isso é um grande trígono, né? Então ali são 3 planetas fazendo trígonos que são fluências. E ele tem muita fluência do fogo, e o fogo é o ego. Sem dúvida. Então aí vem esse ego. Tá aí a diferença dele pro Messi. Enquanto tu falava, já na hora ele aparece. Ele tem essa necessidade de ser reconhecido. Não que o Messi não tenha. Ele tem, mas o Messi é melhor se ele não falasse, sabe? As pessoas só olhassem para ele. Se ele pudesse só fazer o trabalho dele, ser reconhecido pelo trabalho dele, deu melhor, sabe? Esse não. Esse é diferente. Eu quero ser reconhecido, eu quero falar, eu quero me expor, quero mostrar meu tanquinho. Exato. Né? Então, tem muito esse lado, assim, né? E você falava do filho dele. A criança é meio que ele, assim, já, mini sabe? Ele. É mini ele, o gurizinho já tem um shapezinho, já tem... Só que isso tem que cuidar. Porque a casa dos filhos dele, ele tem aquele Quirón, lembra? Que eu tava falando lá do Neymar. Sim. Então, assim, pra ele não projetar no filho o que ele quer,
o que ele é. Isso é bem sério. Eu acho que ele vai ter realmente bastante dificuldades no sentido, principalmente da comunicação com os filhos, tá? Porque ele tem, ele é duro, né? A gente vê nos vídeos, assim, ele é duro com o menino, ele é rígido, e isso pode ser muito interpretado como agressividade, né? Então os filhos podem sentir ele muito agressivo, né? De uma forma assim cruel. Então isso realmente é um desafio para ele. Pode ser que esse até queira, mas ele tem mais também, né? Eu sei são que ele mais tem 2 ou 2 meninas. Tem mais alguns Gêmeas. filhos aí. Acho que são gêmeos. São 2 ou 3. O robozinho é o midiático, né? Que chama de robozinho, né? Que é a produção independente, né? O robozinho. E esse aí realmente. Ele tu vê que desde Piage já é mais egocêntrico também, mas os outros eu acho que não. Até o robozinho é o que mais aparece, pelo menos no futebol, assim, as páginas vivem ele brincando. Joga, né? Ele tá sempre ali. É verdade. Eu lembro uma vez que eu vi uma foto numa dessas páginas aí de futebol, daí os caras botaram uma foto do robozinho, né, o Cristiano Ronaldo, filho dele, numa mesa, assim, e aí os dois, um olhando pro outro, assim, de frente, e daí, tipo, botaram assim, filho, economiza na água que esse mês tá complicado, o preço e tal. Daí, tipo, nunca isso vai ser uma preocupação. Imagina, né? Pra ele, dinheiro, com certeza não, porque ele também tem um sol de casa 2, né? Então ele nasceu aqui para conquistar. Outra coisa interessante, né? Ainda só pra gente fazer um adendo aqui no Cristiano Ronaldo, é que ele é um 3, né? Na numerologia e no tarô, e ele tem a tendência à dominação. Então ser um pouco dominador com os filhos, né? Então, assim, aquele coruja demais, né? Que fica, assim, um pouco pressionando. Então, isso realmente é uma questão. Vamos falar um pouquinho do Richarlison, o nosso... Opa, o Pombo. O Pombo, o nosso ídolo da Copa aqui, por enquanto, até agora, tem se destacado maravilhosamente bem, né? Que nasceu no dia 10 de maio de 97, ao meio-dia. Isso é uma questão interessante, tá, gente? A gente deu uma pesquisada. E temos evidências que talvez ele tenha nascido meio-dia, mas não tem uma confirmação dele, por exemplo, né? A gente não tem uma confirmação da pessoa. Então, a gente vai fazer uma análise aqui um pouco mais aberta, porque a gente não tem realmente essa confirmação de que ele nasceu ao meio-dia, né? Porque também, meio-dia geralmente é o horário que se usa quando a gente não sabe que hora a pessoa nasceu, então a gente usa meio-dia. Olha só. Mas só para saber os planetas nos signos. Exatamente. Tá? Né? Perfeito. Claro, hoje em dia é muito mais fácil saber que horário a pessoa nasceu, né? Mas assim, há 500 mil anos atrás, não sabia. Se usava meio-dia e era isso. E ele nasceu em Nova Venécia, no Espírito Santo. Né? Então ele tem Sol em Touro, Lua em Câncer, Mercúrio em Áries, Vênus em Touro, Marte em Virgem. E aí, Julie? O que te parece esse mapa do Pombo? Eu acho que ele é um menino, né? Ele tem 25 anos. De muita responsabilidade, né? Um cara de perseverança, de não desistir. O Sol em Touro fala muito disso, né? De não desistir, de seguir. Vamos de novo. Caiu, levanta. Não fica na história, né? Do cai, fazendo cena. Não sei se é isso, se faz sentido essa informação. Mas me parece que não. Não é isso. A Lua em Câncer fala sobre o cuidado com o outro. Fala muito sobre a forma como ele se relaciona com as pessoas. Então, assim, o lado solidário dele, já ouvi também, né? Depois que ele... já sei que ele tem esse lado solidário, super aguçado e tal. Um hospital para pessoas com câncer. Viu? Então, mas eu vejo isso. Ele é uma pessoa muito forte, mas assim, pé no chão. Muita terra, né? Pé no chão. Não é muito... Não sei, o que tu nos diz, Giovanni? O que eu digo, assim, Julia, o Richarlison é um cara que, diferentemente dos outros 4 que a gente analisou aí, todos eles, desde muito cedo, já tinham um holofote. O Neymar já tinha, o Mbappé já tinha, o Messi e o Cristiano Ronaldo já tinham desde muito cedo. O Richarlison não. Sabe que o Richarlison ele começa jogando futebol brasileiro no Clube América Mineiro, de Minas Gerais, que... é um clube médio do futebol brasileiro, nada mais do que isso. E aí depois ele sai
do América e vai pro Fluminense. Então a nível nacional cresce. Mas também não é aquela coisa de tipo, pô, olha aí, o cara aí jogando muito e tal, joga no Fluminense. Não, sempre foi um cara modesto, assim, né? Aí, ele se destaca no Fluminense, vai terminando a passagem dele, porque ele começa a fazer gols e tal, e aí vai pra Inglaterra. Na Inglaterra que ele começa aí sim E é impressionante, cara. Tem jogadores que realmente aqui no Brasil daqui a pouco não ficam tão conhecidos. Não, até não é o caso do Richarlison. Para quem gosta de futebol, conhece o Richarlison aqui no Brasil, no Fluminense e tal. Mas lá na Europa ele toma essa proporção mundial a ponto de ser um centroavante reconhecido. Ele joga no Everton da Inglaterra, que é um clube mediano também na Inglaterra. É uma espécie de América Mineiro, assim. Uhum. Então ele vai muito bem lá no Everton. Chama atenção, joga acho que 2, 3 temporadas, se eu não me engano, lá. E aí hoje ele tá no Tottenham, que também não é um mega clube da Inglaterra. Mas ele já é reconhecido como um grande... E a Copa do Mundo vai ajudar cada vez mais. Pô, ele fez um gol. Os 2 gols que ele fez na estreia subiram 4, 5 milhões de seguidores no Instagram. Isso já é uma prova de que é um cara que vai ficar muito conhecido. Uma Copa do Mundo muda a vida das pessoas. E vai mudar, tenho certeza, do Richarlison. Daqui a pouco vai vir um Real Madrid da vida, um outro clube maior que o Tottenham para tirar ele do Tottenham. A Costa Rica, na Copa de 2014, aqui no Brasil, tinha um goleiro, chamava Keylor Navas. Ninguém conhecia o cara. Era um simples goleiro da Costa Rica. O cara fez uma Copa do Mundo absurda, ele jogava sei lá onde, num time talvez até da Costa Rica mesmo. E terminou a Copa, o cara foi jogar no Real Madrid, virou um dos maiores goleiros da história do Real Madrid. Então, talvez a gente esteja diante de... Não sei se vai ser o caso do Richarlison sair do Tottenham e ir para um grande clube do mundo e virar ídolo, mas estamos diante de um caso parecido com o Navas, assim, um cara que é conhecido, legal, joga num clube mediano ali, mas que só falta uma Copa do Mundo para projetar ele num lugar de reconhecimento máximo no futebol. Eu acho que sim, com certeza. Chegou o momento dele, então. E ele não volta para o Brasil, não. Eu não vejo ele voltando para times brasileiros, pelo menos não por agora, assim. Esse mapa aqui, claro, ainda que talvez ele tenha nascido outro horário, esse mapa tem uma influência, porque de algum momento da vida ele vai passar por esse mapa aqui. E ele vai ter um momento de sol de casa 9 aqui que leva ele adiante, leva ele para fora, leva ele para longe. Mercúrio ali fala um nômade, né? Exato. Alguém que não é de ficar, Isso. né? Até porque ele também talvez tenha a mesma questão do Messi, que é o Brasil, não o brasileiro não reconhecendo, porque eu acho que o brasileiro tem uma coisa bem diferente do argentino, né? Que a gente reconhece um brasileiro e a gente aplaude um brasileiro, seja onde ele estiver, mas também aqui eu acho que também não é um ambiente muito agradável para ele. Eu acho que o Brasil não é o melhor lugar, né? Ainda que ele tenha muita causa social, eu acho que ele tem um compromisso com o social muito grande, mas eu vejo ele muito mais além. Sabe que o Richarlison, ele teve depois esses 2 gols que ele fez na estreia da Copa e, enfim, virou, né, pelo menos naquele jogo, uma mania nacional. O segundo jogo ele até não conseguiu ir, ele foi substituído, não conseguiu fazer gol, até não foi muito bem. Mas depois que ele fez aqueles 2 gols e virou uma mania nacional, as pessoas começaram a buscar também coisas antigas do Richarlison. E ele é um cara muito querido, assim. Tem uma personalidade. Ele é um cara brincalhão. Ele tem o funk, a dança que ele faz lá do pombo, entendeu? Uhum. Ele não tem vergonha dele, assim. Ele é um cara que... Ele me parece ser muito humilde, assim, né? Então, esse lado do Richarlison, esse lado meme do Richarlison também é uma tendência que a gente já viu no primeiro jogo da Copa do Mundo e que a gente talvez vá continuar vendo ao longo da Copa conforme o Richarlison for se destacando. Ele realmente é um cara muito brincalhão, vários vídeos dele, tempo aqui que jogava no Fluminense também, agora começaram a viralizar ele dançando e tal. É um personagem, cara. Eu acho que é um grande personagem aí que a Copa do Mundo pode nos oferecer em 2022. Aqui de acordo com esse mapa, daria ascendente em Leão. Então traria um pouco desse lado mais performático, de gostar de aparecer, de gostar de
de brincar de uma forma sensível, porque é câncer, né? Ele tem uma lua em câncer. E aí, câncer, as pessoas confundem, e câncer é chorão. Não significa que câncer seja chorão. Pode ser na casa dele, com os amigos dele, no ambiente íntimo. No ambiente que não é, ele vai estar se protegendo. E talvez, né, esse sistema de proteção dele seja justamente sendo esse cara brincalhão, divertido, esse cara mais palhaço do rolê, né? E que justifica, então, aquele ascendente leão. Richarlison poderia nos dizer, né? Ai, por favor, Richarlison. Qual é o teu horário de nascimento? A gente precisa que esse podcast chegue em muitos jogadores para eles confirmarem coisas pra gente. Isso aí. E eu vejo também aqui o Richarlison, assim como a gente estava olhando antes o Cristiano Ronaldo, ele também tem o grande trígono, que é de terra, né? Então aqui, grana, concretude, segurança não faltam para ele. Ele é um cara muito seguro, né? Então ele tem muita... Ele vai... Acho que isso de se desenvolver bem nos jogos também, porque ele tem segurança, e a segurança é importante, né? Verdade. Aquele gol dele prova isso, o gol contra o segundo que ele fez agora, a Sérvia. Pô, ele dá um voleio, aquele vai ser talvez o gol mais bonito da Copa do Mundo. E aquilo ali, o cara tem que estar numa Copa do Mundo, uma estreia. Tu tem que estar bem pra fazer aquele movimento e acertar do jeito que ele acertou, né? Verdade. O Richarlison, tanto ele quanto o Mbappé, são o número 5, que é o número do mestre. Então, eles talvez tenham a possibilidade no futuro de se tornarem técnicos. Olha aí. De virem a ser técnicos, né? Porque eles têm essa energia da maestria, né? Então, assim, de ensinar, de ser um mestre. Quem sabe no futuro, né? Eu sei que a gente não vai analisar o do Tite, né? Mas eu vou dar o spoiler aqui, né? Que eu olhei. O Tite é um grande mestre, né? Sim. Então, olha que legal. Tu poder fazer essa associação, tu olhar para isso, porque às vezes a pessoa tem aquilo, né? Aquele sentimento, e por algum motivo não se acha capaz, né? E tu ter essa consciência de que depois tu pode continuar, por que não? Nossa, é muito legal. E agora, então, pra gente encerrar, Julie, eu quero saber de ti, depois eu vou dar meu palpite, e o passarinho também. Qual mapa desses tu acha que tem uma energia melhor? Lembrando, né, gente, o jogo depende de todos os jogadores, né? Não depende só de um. Então não adianta, assim, o Richarlison tá super bem, os outros não estarem tão bem, né? Não ganha jogo sozinho, né? Mas, pensando no mapa, de qual deles tu acha que tem a melhor possibilidade de, digamos assim, estar bem sucedido na Copa? Eu gosto do Pombo. Uhum. Eu gosto dele. Tem algum ponto astrológico, assim, algum trânsito que tu vê que eu curto muito esse Sol taurino, né? Uhum. Esse provável ascendente em Leão, essa Lua em Câncer, onde ele leva em consideração também o outro, né? Que tá... O Messi também tem um pouco disso, né? Cara, eu tô uma tendência, né? Eu prefiro claro, a gente prefere que o Brasil se saia bem, obviamente. Porque, assim, nossa, o time é todo mundo. Então, uma pessoa que tem uma lua em Câncer, né? Eu penso que vai ter uma visão maior, não vai, né, ser fominha, né, no meu humilde entendimento. Claro, então, claro. eu boto fé no Richarlison. Boa. Eu tô com a Julie. Eu acho que vai ser. Acho que vai ser o Richarlison. Sabe por quê? Tu tem aí 4 craques e um ótimo jogador. O Richarlison não é um craque. Craque é o Neymar, o Mbappé, o Messi e o Cristiano Ronaldo. O que menos joga deles é o Richarlison. Só que, cara, a Copa do Mundo, o que ela vai trazer de novo do Neymar, de novo do Messi, de novo do Mbappé, de novo do... Cara, a gente já sabe que eles são ótimos, mas o cara que tem tudo para sair dessa Copa do Mundo consagrado, e eu usei ali agora há pouco o exemplo do costarriquenho, do Navas, que deu um grande salto, e o Richarlison já está em alto nível no futebol europeu, mas pode dar um salto ainda maior, é ele, é o Richarlison, né? A gente tem um outro jogador brasileiro na lista, que é o Neymar, que é a referência técnica, mas eu acho que com a ajuda do Neymar, o Richarlison vai ser o grande cara aí da seleção brasileira nessa Copa,
mesmo agora no segundo jogo contra a Suíça ter dado uma diminuída na expectativa que ele criou no primeiro jogo, Claro. mas ele vai ser um cara que eu acho que tem tudo para a Copa do Mundo ser uma Copa para alavancar ainda mais a carreira dele. Bom, eu concordo com vocês, mas eu quero incluir um outro, porque astrologicamente, né, que não entendo tanto, astrologicamente, o que que a gente tem? O Mbappé, ele tem um Júpiter em Peixes, e agora a gente está com um trânsito de Júpiter em Peixes, né? Então acho que tem aqui uma tendência dele também se destacar bastante, até porque ele tem na casa do trabalho, e esse é o trabalho dele. Então eu vejo que tem uma possibilidade, não sei da França, porque aí, né, envolve os outros Mas é uma jogadores. ótima seleção também. Mas eu vejo ele aqui também se destacando na Copa por conta desse Júpiter em Peixes que, ó, vai levar ele... Ele tá passando por um trânsito de Júpiter em Peixes, que é um momento de crescimento na vida dele. É um momento de expansão, porém também de amadurecimento. E o amadurecimento nem sempre a gente nem sempre amadurece quando a gente ganha. Então, mas eu acho que ele vai ter um destaque, sim, aqui nessa Copa. Eu não é por... A gente fala no futebol clubismo, né? Não é porque eu querer que a seleção brasileira ganhe. Que tem muito isso, né? A gente falar do Neymar, do Richarlison, a gente tá torcendo. Claro, a gente quer que ganhe. A gente quer que ganhe. Obviamente. Mas eu tenho certeza que o Mbappé vai se destacar. Mesmo a seleção brasileira sendo campeã, esse cara vai jogar muita bola. Ele é muito bom. A gente tem que ter fé nisso. Gente, quero agradecer vocês. Peço também que vocês, antes da gente encerrar, deixem Instagram, contatos. A Julie passe contato também, né? Porque ela trabalha como astróloga, fazendo leituras de mapa astral, né? Então, por favor, Julie, deixa os teus contatos para o pessoal te encontrar. Então, vocês me encontram no julie.ser.hermes no Instagram. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Desculpa, Julie. A Julie queria falar um negocinho antes, eu interrompi ela para falar do Mbappé. Mas quero agradecer teu convite. Muito obrigado, satisfação. Parabéns, mandou muito bem para a primeira vez. Bom demais. Agradecer também a todo mundo que esteve aí com a gente. Uma honra e sempre à disposição, ainda mais com esses donuts nossa, maravilhosos. Muito bom. Agradecer a Delicious Donuts, @DeliciousDonuts pelo apoio. Uma delícia, como sempre. Obrigado, gente. @passarinho95, meu Insta. Isso aí. Isso. Segue lá. Isso. Obrigada, Obrigada, brigadão. A gente se vê novamente aqui no Astral.